Olá, primeiro ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos dar uma olhadinha aí nas civilizações pré-colombianas. O livro de vocês destaca três, e são as três principais mesmo. Mas guarda isso bem guardadinho na sua cabecinha. Não são as únicas, existiram outras, tá? Agora a gente vai falar sobre essas três principais aí, que são os incas, os astecas e os maias, né? Vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Bom, vamos começar pelos maias. Desenvolveu-se a partir do século VI da era cristã, essa civilização. Onde estava localizada? No sul do México, em Yucatán, na América Central. Economia baseada na agricultura, principalmente no milho. E para os maias, o milho era algo assim muito importante. Eles acreditavam até que o Criador tinha criado os seres humanos a partir do milho. O milho para eles era um deus. Bom, e as terras não pertenciam às pessoas, as terras pertenciam ao Estado. A sociedade era uma sociedade estratificada, ou seja, não havia capacidade de mudar de classe social, uma vez que se você nascesse na classe alta, você morreria na classe alta, não poderia se casar com ninguém da classe baixa, e era uma sociedade estamental, estratificada. Vem da palavra estátua. Bom, acontecia da seguinte forma, a pirâmide social, de cima para baixo, imperador, sacerdotes, militares, comerciantes, artesãos, camponeses e, na base da pirâmide, os escravos. Política. Era uma teocracia hereditária. Por que teocracia? Porque o imperador é considerado um deus. Teo, Deus. Cracia, poder, governo. Bom, e os maias tinham sua divisão em cidades e estados. A religião era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. A arquitetura deles era muito desenvolvida. Eles tinham o hábito de construir pirâmides, esculturas, e eles tinham um desenvolvimento muito grande na astronomia, conheciam a questão de calendários, eram muito desenvolvidos. Existem várias teorias sobre o fim da civilização maia. Quando os espanhóis chegaram nesse território aqui, no sul do México, grande parte dos maias já havia desaparecido. Uma das teorias assim, mais aceitáveis é que houve uma guerra entre eles mesmos. Uma cidade-estado guerreando contra a outra e assim, e eles se destruíram, tá bom? Agora vamos para os astecas, também chamados de mexicas ou mexicas. Estabeleceram-se no Vale do México a partir de 1300, uma economia baseada na agricultura. Produtos como cacau e tabaco eram os principais produtos. Grande parte da população se organizava em terras comunais. O que significa isso? 5 ou 6 famílias juntas cuidando daquele pedaço de terra e elas plantavam e dividiam a colheita. Terras comunais. Isso. Sociedade hierarquizada, monarquia teocrática e eletiva. Como acontecia isso? O imperador morria e como era escolhido o seu sucessor? Os nobres se reuniam, observavam as pessoas da família do imperador e, a partir daí, da escolha dos nobres, se escolhia alguém da família do imperador, certo? Vamos lá, cultura. Falavam o idioma nahuatl, eu acho que é assim que se lê, gente, e produziam manuscritos posteriormente denominados códices, repletos de imagem. Era uma civilização muito desenvolvida. Esses manuscritos eram cheios de desenhos que reproduziam toda a história daquele povo. Eles tinham 2 calendários, um solar e um lunar. A arquitetura asteca, bem desenvolvida, eles faziam pirâmides, diferente das pirâmides do Egito, porque as pirâmides deles tinham escadas. E construíam palácios também. Incas. Localização, região da Cordilheira dos Andes, na costa oeste da América do Sul, a partir do século XIV. Cusco era a capital desse império, do Império Inca. Economia, organizada de maneira diferente em suas regiões. Por exemplo, em Yunga, eles cultivavam frutas, coca
e pimenta. Essa coca aqui não é Coca-Cola não, tá, gente? É cocaína. Sune, pimentão, batata e tomate. E em outros lugares, eles já praticavam a pecuária. A população do Império Inca era numerosa e heterogênea, bem diferente. Governo centralizado e teocrático. Novamente, o imperador era considerado um deus. E o líder era denominado Inca, reconhecido como filho do sol. E eles adoravam o sol. O sol era um dos deuses dos Incas. Os nobres eram educados em escolas especiais, aprendiam a língua quechua, acho que é assim que se lê, e noções de história, geometria e astronomia. Gente, eu fico assim, muito assim, de boca aberta, admirada com a sabedoria dos antigos. Eles não tinham 0,05% da tecnologia, das facilidades que a gente tem. E eles estudavam, e eles pesquisavam, e eles criavam, e eles inventavam. Nossa, que surra, hein, que a gente leva. Que geraçãozinha preguiçosa nossa. Vamos lá. Os camponeses recebiam terras que deveriam cultivar para a sua subsistência, para o seu sustento. Os camponeses também executavam trabalhos públicos denominados mitas. Esse trabalho era obrigatório para pessoas de 18 a 50 anos. É claro que a maioria deles não durava 50 anos. A média de vida aqui era de 35 a 40 anos. Poucos chegavam aos 50 anos. Então morria trabalhando. Desenvolveram uma avançada civilização urbana. Tinham estradas, olha que lindo, que ligavam as cidades do Império Inca. Quechua era o idioma oficial. O calendário era lunar, eles seguiam as estações, as fases da lua, isso. A reverência ao sol ocupava um lugar de destaque na cultura inca. E aí, a pergunta que você está me fazendo, o que aconteceu com essas civilizações tão desenvolvidas? Inclusive os astecas tinham muito ouro mesmo. Quando os espanhóis chegaram nessas terras, acabou a paz, acabou o sossego. A religião desse povo não foi mais respeitada, a cultura desse povo não foi mais respeitada e o pior, a vida dessas pessoas não foi mais respeitada. Por quê? Porque os espanhóis conseguiram o que eles tanto queriam por causa do mercantilismo, ouro e prata. E para ter muito ouro e muita prata, e era muito mesmo, gente. A história conta de histórias de navios que saíram em direção à Espanha, né, voltando para a Espanha com tanto ouro que afundaram. Muita gente foi morta. Mas muita, imagina assim, muita gente mesmo. É uma história triste, a história da colonização europeia. Não somente aqui na América, mas em várias partes do mundo. Ok, gente? Esse conteúdo tá lá na página... Vou falar agora. Tá lá na página 478 e 479 do livro de vocês. E eu vou pedir a vocês que façam o exercício da unidade 3. Todinho, tá? A gente vai começar a fazer amanhã, se Deus quiser, na aula ao vivo, que der tempo. O que não der, depois a gente continua, certo? Tchau, gente. Beijo. Abraço no coração de vocês.